Então vamos lá, módulo, ó, módulo ou valor absoluto de um número racional. Para a gente evitar de estar escrevendo número racional, vamos usar o símbolozinho dele, que é um Qzinho assim, viu? Então, em vez de escrever o número racional todo, a gente escreve só o símbolo. Senhores, lá nos naturais, aliás, lá nos números inteiros, nós estudamos módulo ou valor absoluto, né? Vocês lembram o que significa isso aqui? A palavra ou. Quando eu uso ou, eu estou dizendo ou que eu posso fazer módulo ou valor absoluto. É o mesmo significado, só muda o nome. Então, módulo, senhores, para quem não está lembrado, não é aquele negócio que bota no som do carro, não. Os módulos não, viu? Não tem nada a ver, não. Módulo ou valor absoluto ele simplesmente é representado. Lembra das duas barrinhas, o portal mágico? Tá lá, é o número que entra aqui no portal mágico e ele sai sem um sinal. Para quem não lembra, vamos aqui, uma revisão rápida de números inteiros. 0, menos 1, menos 2. Vamos lá, dentro dos números inteiros. 1, 2. Para cá é positivo, né? Trabalhar com a ideia de positivo e negativo. Senhores, qual é a distância do número 2 até o 0? Do mais 2 até o 0? A distância é 1. São duas casas. Qual é a distância do menos 2? Ó, isso aqui foi do mais 2. A distância é 2. Qual é a distância do menos 2 até o 0? A distância também é duas casas. Independente do sinal positivo ou negativo, essas duas distâncias até o centro da reta, a distância é 2. Então o que vem ser o valor absoluto ou módulo? É exatamente isso. É a distância do número até a origem. Ele não está falando do número com sinal, ele está falando dessa distância, viu? Então, para mim calcular o módulo ou o valor absoluto de qualquer número, é necessário que eu coloque ele aonde? Nas duas barrinhas e ele sai sem o sinal. É só isso. Exemplo aqui, ó. Aqui um exemplo. Eu peço para vocês calcular o módulo de mais 2. Qual é o segredo? Bota aqui nas duas barrinhas. Lembra do portal mágico? E o que esse módulo e esse valor absoluto é? Não é só a distância? Então ele não fala em sinal, ele tira simplesmente o sinal. Aí, ó. Quem é o módulo de menos 2? Eu peguei esse menos 2, botar dentro do portal mágico e ele sai, ó, sem o sinal. Entendeu? A mesma coisa vai servir para quem? Para os números racionais. A mesma coisa vai servir, só que agora nós temos que entender que nós estamos trabalhando com números escritos em quê? Em forma. Nunca esqueça, se a gente estiver falando em números racionais, nós estamos falando, senhores, ó, em fração e número decimal. Não esqueçam disso, eu não esqueço. Lembrando, fração é divisão, que essa divisão ela pode ser exata ou não exata. Aí na página 101 de vocês, nós temos aí, ó, módulo ou valor absoluto de um número racional, né? Então eu peço para vocês calcular o módulo de mais 5 sobre 3, ou mais 5 terços, né? O que é que o módulo, o valor absoluto faz, senhores? Ó, bota o número dentro do portal mágico, dentro da barrinha, ó. Olha só. O que essa barrinha faz? Tira o sinal. É só isso. É só isso, simples assim. Outro exemplo aí do livro. Menos 3 sétimos, né? O que é valor... Aí na prova diz assim, calcule o valor absoluto. É só botar dentro das duas barrinhas. Calcule o módulo. É só botar dentro das duas barrinhas. Porque módulo é a mesma coisa que valor absoluto. Por isso que ele usa a palavra ou. Viu? O que é que eu faço aqui para calcular? Coloca o número que ele pede, o módulo, o valor absoluto na barrinha e simplesmente retira o sinal. Pronto. Agora eu tenho que ter muita atenção pelo seguinte.
Olha só a seguinte situação. Vamos calcular bem que determine para mim um módulo de menos 0,3. Mesma coisa, né? Você vai lá, pega esse menos 0,3, bota dentro das duas barrinhas e ele tira o sinal. Mesma lógica, mesmo princípio, né? Agora, se uma prova diz assim, quais números racionais, ele citou racionais porque pode ser escrito em forma de fração decimal, tem como módulo 1/2. Então aqui, senhores, ele já está dando o resultado para a gente. Ó. Ele diz que eu calculei, né? Calculei o módulo, que é a mesma coisa de valor absoluto. Ele poderia vir perguntando assim, quais números racionais tem como valor absoluto? Seria a mesma coisa, né? 1/2. Você tem que lembrar que esse 1/2, senhores, eles podem vir de quem? Ou dele positivo ou dele negativo. Como assim, professor? Olha, ele positivo, ele vinha dentro das duas barrinhas aqui, ó. Ele ia sair quanto? 1/2. Então, ó, o positivo sim gerava 1/2, o negativo. Tira o sinal, né? Assim que faz. Pronto. Esse 1/2, ele veio de onde? Esse 1/2. Ele pode vir do mais 1/2, ou ele pode vir de onde? Do menos 1/2. Então, quais são os números racionais que tem como módulo 1/2? Quais são os números racionais? O mais 1/2 e o menos 1/2, certo? Muito cuidado. Aqui, ó, também vimos lá em números inteiros a definição de que opostos ou simétricos. Módulo ou valor absoluto, eles entram dentro das duas barrinhas e saem sem um sinal. Agora, opostos ou simétricos, não. Lembra o que os opostos ou simétricos, que é a mesma coisa, eles fazem? Eles invertem os sinais. Exemplo, quem é o oposto de menos 2? Mais 2. Quem é o oposto de mais 4? Menos 4. Quem é o oposto de 5? Aí você vai dizer, ah, mas aqui não tem sinal. Sim, o número sem sinal, ele é positivo. Quem é o oposto de 5? Se ele sem sinal é positivo, então quem é o oposto do positivo? Negativo. Então, oposto e simétrico apenas inverte o sinal. Viu? Inverte o sinal. Só que a nossa situação aqui, ela está sendo aplicada em números o quê? Racionais. Então, isso vai ser para quê? Para frações ou números decimais. Exemplo. Quem é o simétrico de menos 1/2? Ora, senhores, é só mudar o sinal, continua a mesma lógica. Só muda que nós não estamos trabalhando apenas com números naturais e números inteiros. Agora nós temos os números racionais. Quem é o simétrico de menos 0,25? O oposto de simétrico é mudar o sinal, menos 0,25. Isso aqui só são coisas que a gente já viu em números estudados em números inteiros, que também são aplicados dentro dos números racionais. A lógica ela é a mesma. Só muda que aqui nós não estamos trabalhando apenas com números inteiros, números naturais. Aqui nós estamos aplicando para números racionais, que são os números escritos em forma de quê? Fração ou na forma decimal.